relação da confiança em Deus com a sua autoestima e com o amor na sua família. Então a gente vai começar falando sobre o que é a confiança em Deus. Confiança em Deus nada mais é do que você entregar o seu coração para Ele. É uma entrega total do seu coração para Ele. Então é como se você fechasse os olhos, você estivesse à beira de um abismo, e aí nesse abismo você tivesse que dar o primeiro passo, de olhos fechados, sabendo que não tem nada embaixo. E o seu passo, ele vai ser dado com a confiança de que logo abaixo vai ter um chão. E que esse chão quem coloca é Deus. Então a confiança em Deus é isso, é você colocar o pé e Deus colocar o chão. E isso só se dá quando você consegue descansar nele, quando você consegue entregar o seu coração para ele. Então, mesmo quem ainda não encontrou uma doutrina religiosa, quem não segue uma religião, não acompanha, mesmo essas pessoas, elas conseguem ter uma confiança em Deus. E a gente acha que é só porque as pessoas têm uma doutrina religiosa que elas têm a confiança em Deus. Então, isso não necessariamente acontece. Então, pode acontecer de pessoas seguirem, mas ainda não ter entregado seu coração totalmente para Ele. Pode saber muito sobre a Bíblia, mas o coração está fechado pro que Deus tem para essa pessoa. Então, não necessariamente, se você não tem uma doutrina religiosa ainda, você pode sim começar a exercitar sua confiança em Deus. E eu tenho vários episódios assim que confirmam a minha confiança em Deus. Mas eu vou falar para vocês um deles que aconteceu em 2020, quando eu fui fazer um exame com meu pai. E no exame a gente descobriu que ele estava com um câncer no intestino, que estava ocupando 90% do intestino. Então, nesse momento, o meu chão se abriu, o chão da minha família se abriu, e a gente se viu assim, desamparado, né? A gente se viu numa situação que eu nunca contei isso pra ninguém, mas o meu maior medo, um dos meus maiores medos, era ver meu pai doente. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tive um sonho que meu pai morria. E eu acordei desesperada, porque eu achei que era verdade, mas graças a Deus não era. E esse era um dos meus maiores medos, assim, ver meu pai doente. E aquele câncer ocupando 90% do intestino dele, era, assim, a gente tinha que correr. A gente tinha que correr porque era grave, né? O médico falou pra mim, corre, porque é grave. E nesse momento eu me senti arrasada, me senti fracassada, me senti... doía muito, sabe? Eu tava de frente pro meu maior medo. Só que, ao mesmo tempo que eu tava de frente pro meu maior medo, eu não abaixei a cabeça pra ele. Eu não abaixei a cabeça pra esse medo. Porque eu sabia que tinha um Deus muito maior do que qualquer um dos meus medos, muito maior do que o meu maior medo. Tinha um Deus ali comigo. E eu falei pra Deus, Deus, eu me atiro agora nos seus braços, meu Deus. Eu me entrego pra ti, eu confio em ti. Mostra pro meu medo que o Senhor é maior do que ele. E eu confiei em Deus. E é engraçado que Deus, ele coloca anjos sem asas, que tenho até um amigo que fala isso, que são anjos sem asas, são pessoas que vêm e falam através de Deus, né? E fazem ações através de Deus. E um anjo sem asa foi um médico, e um médico maravilhoso, e a equipe dele maravilhosa, que operou meu pai em menos de 10 dias da gente ter descoberto, né? O câncer dele, ele operou meu pai, ele removeu todo o câncer, meu pai não precisou colocar nem bolsa de colostomia e ele estava curado. E eu lembro que logo depois disso, a gente foi no consultório dele, né, no pós-operatório, eu e meu pai, e ele começou a contar como é que foi lá. Ele disse pra gente que na sala de cirurgia, eles estavam todos lá e
habitualmente eles fazem o corte abaixo do umbigo, então como se fosse mais ou menos no corte de cesárea. E ele sentiu que ele precisava, e ele fazia na horizontal, né? Ele sentiu que ele precisava cortar na região do umbigo, na vertical. E assim ele fez, ele sentiu, ele fez. E ele contou pra gente que foi o jeito exato, o jeito correto de tirar todo o tumor e conseguir reconectar o intestino sem precisar colocar bolsa. E quando ele falou isso, assim, eu fiquei arrepiada, ele ficou arrepiado, meu pai ficou arrepiado. E o que é isso? O que significa isso? Isso é Deus. É Deus agindo, é o milagre dele. Então, a nossa confiança em Deus, ela faz milagres que os nossos olhos eles não sabem explicar. É sobrenatural, a gente não explica o que acontece. A gente só confia e entrega. Então, o que esse aumento na confiança em Deus, eu quis contar para vocês, para dizer que assim, o aumento na confiança em Deus, ele está relacionado também com a elevação da nossa autoestima e também com a nossa relação com as outras pessoas. Por quê? Porque a gente é fraco, né? A gente cai, a gente erra, a gente tem medo. Cada um tem o seu medo, né? Eu não sei qual que é o seu medo hoje, mas a gente tem medo, a gente é humano, né? E quando a gente é humano, a gente não pode só se basear na nossa força. A gente tem que procurar a força de Deus para sustentar a gente. E é engraçado que tem uma frase da Joyce Meyer, eu não sei se vocês já ouviram falar da Joyce Meyer, ela é uma pastora norte-americana, ela é uma das mais influentes nos Estados Unidos hoje. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, que é desse livro aqui, ó. Confiando em Deus dia a dia, ó, da Joyce Meyer. Ela diz assim: não podemos amar a nós mesmos se não entendermos antes o quanto Deus nos ama. E se não amarmos a nós mesmos, não podemos amar as outras pessoas. Então, antes da gente se amar, a gente tem que entender que tem um Deus que já ama a gente. E a gente, sabendo disso, a gente consegue aprender a se amar, e só depois de se amar que a gente consegue amar outras pessoas. Então, é muito importante a gente exercitar essa confiança em Deus. Então, você entende, assim, como tudo começa? Se a gente não tem essa confiança em Deus, esse amor em Deus, a gente não consegue ter todo o resto. Isso é uma base muito importante pra gente e que vocês precisam exercitar. E aí,